casa, amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 20. É um texto bem conhecido. Eu só quero compartilhar algo com vocês dentro do que o Senhor tem falado para nós para este dia profético, amém? O dia que o Senhor marcou e disse que tem algo para liberar para nós hoje, já está liberando, amém? Até mesmo como o Senhor falou que estava liberada a colheita. E nesse dia profético, onde uma das promessas é a colheita, nós assistimos esse vídeo, já é confirmação do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor já nos deu uma palavra que as portas do inferno não nos resistiriam. Amém? E já estávamos autorizados a entrar lá e arrancar de lá as almas. Amém? E ela não resistiria contra nós. Graças a Deus. Então você está debaixo da unção Cristo. Você está debaixo da unção dos 5 ministérios. É maravilhoso saber que enquanto nós estávamos lá em Bauru, fluindo no apostólico e no profético, os outros ministérios estavam funcionando aqui. Amém? Graças a Deus. E é assim que tem que ser mesmo. Cada um na sua função, cada um executando aquilo que o Senhor chamou. Assim a colheita virá, a colheita será preparada, amém? O corpo de Cristo será tratado, será aperfeiçoado e promoverá o seu próprio crescimento. Não é assim que nós aprendemos? Não é assim que está na Bíblia? O corpo do Senhor, bem ajustado, cada um na sua função, ele gera o seu próprio crescimento. Quando cada crente estiver na sua função no corpo de Cristo e parar, né, de arrumar confusão, de arrumar problema onde não tem, de murmurar com a barriga cheia, né? O corpo de Cristo cresce. Amém, irmãos? O corpo bem ajustado, cada um fazendo a sua função. É bom ver a igreja fluindo na unção Cristo, 5 ministérios, fluindo na casa do Senhor. 2 Crônicas 20. É um texto bem conhecido, nós falamos bastante dele. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Amém? Quantos creem nessa palavra profética que nós temos recebido para hoje? Amém. Amém. Nós aprendemos e vemos na palavra de Deus que a fé, ela exige obras. Amém? A fé sem obras, ela é morta. É tempo de nós aprendermos a ativar a nossa fé naquilo que nós aprendemos. A fé, ela vem pelo ouvir. Nós já aprendemos isso também. Ouvir o quê? Novela. A fé vem por ouvir música mundana. A fé vem por ouvir fofoca, murmuração, história triste. Não, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, em que nós temos que nos mover? Nós temos que nos mover na palavra que nós aprendemos. Deus ama pessoas de fé, pessoas que recebem e caminham, pessoas que andam naquilo que aprendem. Quando aquele moço rico falou com Jesus: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você cumpre os mandamentos? Ele diz: desde pequenininho. A Bíblia diz que Jesus amou aquilo. Amém? Ele ama quando nós aprendemos os mandamentos e nós caminhamos. A fé exige obras. A fé sem obras é morta. Todo ano Deus tem nos dado um tema profético. E é um grande rompimento no mundo espiritual. Alguns, às vezes, ainda não se deram conta, né?
o que significa o próprio Deus nos dar um tema, uma direção profética e dizer para nós: eu vou liberar muitas coisas disso para vocês esse ano. Mas precisa atitude, amém? Precisa romper com as estruturas de incredulidade, de dúvida. Acho que não, acho que comigo não acontece. Estou chegando no final do ano, ainda não consegui me alinhar ao propósito de Deus. Só depende de você, amém? O propósito é o mesmo, o propósito não mudou. Deus tem mandado dizer isso faz anos. Avisa o meu povo que eu não mudei de ideia. A minha palavra original, a minha palavra ainda é a mesma. Eu ouvi um testemunho muito tremendo de alguém que disse: Senhor, aonde o Senhor está? Eu estou passando tanta luta. Onde o Senhor está, Pai? Onde o Senhor está? E Deus disse assim: filho, eu estou em casa esperando você voltar. Vocês estão entendendo? Nós é que nos distanciamos da casa de Deus e achamos que foi Deus que nos abandonou. É tempo de voltar, de se alinhar. É tempo de crer na palavra do Senhor, crer em Deus e estar seguro. Mais do que nunca nós precisamos da segurança de Deus, amém? Ele é a nossa segurança, principalmente nesses tempos de tanta violência, de tanta coisa ruim. Creia em Deus e estarás seguro. Amém? Levante sua mão direita e fale: eu creio em Deus. Por isso estou seguro. Ele é a minha força. Ele é o meu escudo. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu pão. Ele é a minha água. Ele é a minha alegria. Ele é a minha vida. Ele é a própria vida. Amém, queridos? Creia em Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas, enviados de Deus, e você vai prosperar. Você vai prosperar. Nós temos tido palavras, e aqueles que têm caminhado, que têm se esforçado em andar na palavra, na direção profética, eles têm prosperado. Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que põem em prática aquilo que aprende e elas crescem. Abra aí também 1 Reis 7, 2 Reis 7, 19. 2 Reis. O vento está soprando aqui, minha. Está muito frio. Sai frio. Os homens são calorentos, né? As esposas ficam tudo atrás do marido, né? Melhorou. Daqui a pouco pode refrescar mais um pouco. 2 Reis 7. Quantos já ouviram essa história do cerco de Samaria? Amém? Quantos ouviram? É um texto muito tremendo. Nós não vamos ler tudo, porque o nosso tempo hoje está bem puxado, né? Vocês sabem da história que Samaria estava cercada, amém? E havia fome. Eles estavam comendo esterco de pombo e cabeça de jumento. Era a comida deles, porque o inimigo havia cercado a cidade. Muitas vezes você se sente cercado. Parece que o inimigo arma a emboscada, tenta enrolar você de todo jeito, você tenta se desenrolar e não consegue. Graças a Deus que a palavra do Senhor diz que nosso Deus é fiel para nos livrar dos nossos embaraços. Aleluia. E este ano Deus vai te desembaraçar. Ainda que Ele tenha que desiludir você. Tem gente que só se desembaraça depois que fica desiludido com alguma coisa. Enquanto ele está iludido que alguma coisa ainda pode trazer felicidade, ele está enrolado. Mas às vezes Deus permite você ficar desiludido, para desembaraçar, para você dizer: eu não quero mais isso para mim. Se afastar de Deus não é o caminho. Amém?
Aquele momento que o filho pródigo entendeu: o que eu fui fazer deixando a casa do pai? Eu pensei que aqui fora eu ia ser mais feliz, mas é tudo ilusão. Deus permitiu ele ficar desiludido. Permitiu ou não? Para ele poder voltar para a casa do pai. Para ele poder voltar para o centro do propósito do Senhor. Quando a síndrome do filho pródigo começar a rondar seu coração, rejeita. Que só igreja, igreja, igreja. Eu quero me divertir. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero não sei o quê. Você pode se divertir. Você pode aproveitar a vida na casa do pai. Porque somente na presença de Deus há abundância de alegria. Está escrito na Bíblia. Não se iluda com as luzes lá de fora. Não se iluda. É tudo fachada, tudo ilusão. E Deus tem permitido muitos se desiludirem com o mundo, para estarem voltando para o Senhor. É tempo de desembaraço. Nesse tempo aqui eles estavam cercados, eles estavam sitiados, não entrava comida, não saía nada e nem entrava nada. A situação era tão terrível. A Bíblia fala também que de duas mulheres que estavam com tanta fome. Vocês lembram dessa história? Que elas queriam comer o próprio filho. Já leram isso? Olha a situação. A fome era tanto que acho que elas começaram a ficar doidas. E elas disseram assim: vamos matar hoje uma criança, a gente come, e no outro dia a gente mata a outra. Então vamos. Mataram, uma criança, comeram, aí a fome passou, daí na hora que quiseram matar o da outra, a outra não quis. Já leram? Está tudo aqui na palavra. Situação de fome, situação de desespero. A comida deles era esterco de pombo e era vendido caro o esterco de pombo. Eles pagavam caro. Esterco de pombo e cabeça de jumento. Cabeça de jumento fala de gente que ouve a palavra de Deus e não quer caminhar. Fala para quem está do seu lado e me ajuda, fala: não seja cabeça de jumento, não. Fala: seja cabeça de leão, de águia. Amém? Cabeça de jumento, que ouve a direção profética, ouve a palavra do Senhor e não se alinha a ela. Aí paga um preço terrível. Esterco de pombo significa pessoa que perdeu o mover do Espírito Santo. Deus tem uma visitação para nós hoje. Eu não quero perder. Amém? Eu sei que Deus está fazendo algo. Deus já está fazendo algo. Quando fala de comer esterco de pombo, está falando de receber palavra que já não é mais o contexto espiritual. O mover já passou. O pombo é o símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Noé ancorou, Noé estava ali depois do dilúvio, e havia água para todo lado, e eles queriam ancorar, aliás, em algum lugar, e eles soltaram alguns pássaros, os pássaros não acharam pouso e voltaram. Quantos já leram essa palavra? Amém? Até que ele soltou o pombo, que é símbolo do Espírito Santo, e o pombo não voltou mais. E por várias passagens da Bíblia você vê por onde esse pombo, símbolo do Espírito Santo, pousou. Várias passagens da Bíblia, inclusive aquela onde Jesus sai da água. Lembram disso? E ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pombo. Quando diz que eles estavam comendo esterco de pombo, significa que o pombo já não estava ali mais faz tempo. Já tinha ido embora. E assim existem pessoas que estão perdendo o mover de Deus por falta de fé, por falta de incredulidade. Nós acabamos de ler ali: crede em Deus, creia em Deus, você vai estar seguro. Deus é a tua segurança, amém?
O salmista dizia: o Senhor é a rocha debaixo dos meus pés. O Senhor não é areia movediça. Amém? Faz assim, ó. Mas eu tenho uma rocha firme debaixo dos meus pés. Amém? Eu sei onde eu estou pisando. Era isso que o salmista queria dizer. Eu estou caminhando na palavra de Deus. Isso é rocha. Isso é revelação. Quando Jesus falou com Pedro lá, vocês lembram lá, Mateus 16, amém? Que os homens dizem que eu sou? Mateus 16, 13 em diante. Uns dizem que és profeta, o João Batista que ressuscitou e tal. Ele disse: e para vocês, quem eu sou para vocês? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Tu és Petros, pequenina pedra, mas sobre esta pedra, grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Qual é a rocha? A rocha é a revelação. Amém? Quando você tem revelação de Deus, quando você tem palavra de Deus, você está seguro, não tenha medo. Não importa o que se levante, se você está obedecendo a Deus, está seguindo a estratégia profética, você está seguro, é isso que ele está dizendo. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas enviados do Senhor, com a mensagem do Senhor. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra, fala nada. Nada é nada. Amém? No grego, no hebraico, na Septuaginta. O Senhor não faz nada na terra, está lá em Amós. O Senhor não faz nada na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando Deus revela o seu segredo, nós temos que crer para nós estarmos seguros. Amém? Nós temos que obedecer. Crer em Deus, estar seguro. Crer nos seus profetas. Esse crer aí é obedecer. Agir. E sereis prosperados. Quanta gente não tem prosperado por falta de fé? Às vezes você fala: quem está doente, venha para frente para receber oração. A pessoa às vezes está doente e não vai para frente. Vocês estão entendendo? Quantas vezes nós já falamos aqui, até na hora de orar pelas crianças: quem quer engravidar, venha para frente. Quantas já engravidaram? É ou não é? Vindo aqui para frente. Creram no profeta, creram na palavra liberada. Nós temos que ativar, queridos, a nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que ter uma mente cingida. Fala, mente cingida. Significa pronta para correr, pronta para agir. Amém? Cingir os lombos, eu já expliquei. Eles usavam túnicas compridas. Na hora que eles tinham que correr, eles amarravam a corda na cintura e levantavam um pouco para não pisar na barra, para poder correr. Quando a Bíblia diz tenha a mente cingida, tenha uma mente pronta para entender. Amém? Põe a mão aí do lado do irmão assim e fala: entenda logo, irmão. Um dia mais é um dia menos para você. Você não é eterno aqui nessa terra. Fala para ele. Me ajuda aí. Mente cingida. Qual é a direção profética deste ano? Vou começar a me alinhar. Amém? O que tem que fazer? Quais são as direções? É para se arrepender? Vou me jogar no chão, vou começar a me arrepender. Amém? O que é para fazer? E ouvir, e crer, e obedecer. E essa história aqui, nesse cerco, nessa situação terrível, que eles estavam nessa situação morrendo de fome, eles clamaram a Deus, e o Senhor mandou o profeta disse assim: amanhã a essa hora, ou seja, daqui a 24 horas, amanhã a essa hora, essa fome terá acabado, essa situação estará resolvida. E olha o que um abençoado, um homem falou. Olha só, verso 19. Vamos ler um pouquinho antes para você entender. O verso 18.
Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus, olha a incredulidade, e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso acontecer conforme esta palavra. E ele disse, o profeta respondeu para ele: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não o verás. Misericórdia. Tudo na palavra de Deus, na vida cristã, é pela fé, amém, irmãos? É pela fé. Você oferta pela fé e você recebe como? Pela fé, amém? Tudo é pela fé. Os que se batizaram hoje se batizaram pela fé e vão continuar cada dia pela fé também, e vão subir para o céu pela fé, amém? É pela fé. Pela fé. E esse homem aqui não creu. E mais a palavra do Senhor diz que no outro dia, conforme foi falado, aconteceu. Quando Deus fala uma coisa, eu quero dizer para você, não limite o poder de Deus. Não fique dizendo: eu acho que Deus vai usar isso, aquilo, aquele ou aquele outro, e não estou vendo nada, acho que Deus não vai agir. Quando ele diz aqui, ainda que Deus abra a janela do céu, isso não acontecerá, ele está confrontando o próprio Senhor dos Exércitos, que diz: obedeça e eu abrirei as janelas do céu. É ou não é? Malaquias 3: trazei todos os dízimos à casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Mas ele está dizendo: ainda que o Senhor abra a janela do céu, não vai resolver essa situação. Olha a estrutura de incredulidade. Não há como agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus. Eu já expliquei várias vezes, Deus não age por dó. Deus age pela fé que Ele vê no nosso coração. Amém? Eu tive que aprender isso. E ainda estou aprendendo. Deus não é sentimental, queridos. Deus age pela fé. Quem crê, verá. Amém? Quem crê, verá. Os Tomés dizem assim: se eu ver, eu creio. Não inverta as coisas. Não é ver para crer. É crer para ver. Se tu creres, verás a glória de Deus, Marta. Amém? Mas o Tomé fala: se eu ver, eu creio. A hora que eu começar a ver alguma coisa acontecendo, do que foi profetizado, aí eu vou crer. Isso é o Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? E esse texto aqui, ele é muito impactante. Depois você lê a história toda. Deus falou um dia antes que ia resolver a situação, que no outro dia estaria resolvida. E esse homem duvidou, esse capitão. E a Bíblia diz que haviam 4 leprosos escondidos, também com fome. Os leprosos não podiam ficar na cidade. Eles eram proibidos de chegar na cidade. Eles andavam com um sino pendurado no pescoço. Ou quando a pessoa escutava aquele sino lá, leproso, e saíam correndo, né? Ou quando eles viam alguém chegando para o lado deles que não ouviu, eles tinham que badalar aquele sino para a pessoa saber que era leproso. Tem muito leproso badalando sino por aí, simboliza murmuração, maledicência, reclamação. É fácil reconhecer os leprosos da incredulidade, da dúvida, do pecado. Eles sempre vão colocar a culpa nos outros. Havia 4 leprosos separados. De repente o Espírito Santo, para cumprir aquilo que ele falou, ele pode usar a coisa mais improvável. Amém? Aquilo que você menos espera. O Espírito Santo começou a falar para aqueles leprosos. Eles disseram assim: nós vamos morrer de fome. Eu estou com muita fome. O outro: eu também. Nós vamos morrer de fome. Aí um deles disse assim: mas há muita comida no arraial dos sírios.
Aí o outro disse, mas se nós formos lá pegar comida, eles nos matam. Nós somos leprosos. Aí o Espírito Santo continua trabalhando e diz assim, fala na mente do outro, e o outro fala assim, mas se nós ficarmos aqui, nós não vamos morrer do mesmo jeito? Então, pelo menos vamos tentar. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos, enfrentando a morte, dispostos a morrer, mas não iam morrer com fome, eles disseram, nós vamos para lá. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos começaram a caminhar em direção do arraial dos Sírios. E Deus amplificou o barulho dos passos dos 4 leprosos, de maneira que o exército sírio ouviu o barulho de um grande exército, e eles correram, eles fugiram, amedrontados, apavorados, e deixaram toda a comida para trás, deixaram tudo para trás. E a Bíblia fala que os 4 leprosos chegaram lá e comeram bastante. Leia a história para você ver, é até engraçado. Diz que eles comeram até encher a barriga, aí dormiram com a barriga cheia. E depois eles acordaram e disseram assim, vamos comer mais, e comeram mais. E depois que eles comeram mais, eles disseram assim, nós somos muito egoístas, hein? O nosso povo está lá na cidade cercado, achando que o inimigo está aqui, já não está mais, e nós estamos aqui comendo sozinhos isso aqui. Vamos lá avisar para eles. E a Bíblia diz que eles foram lá e avisaram que o exército, Deus tinha desbaratado, afugentado o exército com 4 leprosos. Você não faz ideia do que Deus vai usar para abençoar você. Você não faz ideia do que Deus vai suscitar para cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. É tempo de se abrir para o sobrenatural. A provisão de Deus, ela vem de várias formas. É a água da rocha, amém? É dinheiro na boca de peixe. E tantas coisas. Aquelas, como é que fala? Frango frito, chicken, né? Mini chicken caindo do céu, né? Chickenitos caindo do céu. Frango, codorniz caindo do céu para alimentar o povo. Comeram até sair pelo nariz, está escrito na Bíblia. Deus fazendo, Ele faz as coisas de maneiras inusitadas, amados. Deus nos deu uma palavra. Deus tem falado para nós do sobrenatural. Deus tem falado de uma colheita extraordinária. Deus tem falado de uma nova dimensão. Não limite o poder de Deus. Não fique pensando como será. Eu não estou vendo nada. Às vezes você está olhando o óbvio. Deus não é óbvio. Deus, Ele é surpreendente. Você não faz ideia do que Deus pode fazer, quem Ele pode usar. Hoje o nosso tempo está curto, não dá tempo de contar tantos testemunhos. Deus nos surpreende, Deus usa coisas que você nem imagina. Nós já contamos para alguns aqui, quando nós fomos fazer o financiamento da nossa casa, nós falamos com o tesoureiro da igreja, com o Adailton, e ele falou, pastor, não tem jeito deles liberarem isso aí não, pelo que o pastor ganha. Mas pela fé eu vou fazer aqui a proposta e vamos enviar, né? Confiando no poder de Deus. Graças a Deus que o tesoureiro da igreja tem fé, né? Não é incrédulo. E nós mandamos confiando no poder de Deus. Deus tinha dado uma palavra na Costa Rica que tinha liberado a casa própria para os apóstolos, para os profetas, para os pastores naquele ano. Nós não sabíamos como que ia acontecer. Nós nos movemos em fé. É essa casa que nós queremos, vamos precisar financiar tanto. E nós fomos lá, entregamos a papelada e confiamos no Senhor. Não paramos o nosso trabalho, não ficamos estressados, só oramos. Deus vai fazer alguma coisa. Aí ligaram para nós, venham aqui conversar. Nós chegamos lá e sentamos no lugar lá. E de repente eu até me assustei. Chegou um rapaz por trás do Glauro, bateu no ombro dele e gritou, não libera nada para esse homem não. O Glauro levou um susto e olhou para trás, era um amigo dele da escola, o gerente que assina. Era um amigo dele que morava no norte do Paraná, veio estudar aqui, não conhecia ninguém, fez amizade com o Glauro,
foi colega dele ali. Já pensou se Glauco tivesse dado mau testemunho, queridos? Olha a lei da semeadura e ceifa. Tem gente que tem porta fechada, não sabe nem por quê, coisa que você fez lá atrás. Coisa que você fez lá atrás. Aí ele falou assim, quando eu olhei Lauro Garajal, ele falou, não, com esses dois nomes esquisitos só tem um. É meu amigo, esse cara é muito bacana, ele é legal e tal. Ele disse que ele nem leu o resto, aleluia. Ele nem leu o resto, quanto que ele ganhava, glória a Deus, né? Ele já assinou lá, manda chamar ele, quando ele chegar aqui me avisa, que eu quero dar um abraço nele. Vocês estão entendendo? Você não faz ideia do que Deus pode fazer na hora de comprar o carro, a mesma coisa. A mesma coisa. Deus preparou lá, a esposa do dono da loja foi ajudar o dono lá a fazer a mudança da loja, viu a nossa ficha lá. Lauro Garajal e Janete, meus professores de canto, técnica vocal, de Bíblia, eles são a bênção, eles compraram o carro. O marido dela falou assim, não deu certo. O dono não quis aceitar o carro deles de entrada. Ela falou, não, dá um jeito aí, eles são bênção de Deus. Eu aprendi muitos, dá um jeito aí. Daí ele ligou lá pro homem e falou, faz um mês que teu carro está aqui, ninguém quer comprar. Você não quis aceitar a proposta daquele comprador? É melhor você vender para ele, hein? Resumindo, quantos já ouviram contar esse testemunho? Deus tinha falado que tinha liberado para ele o carro do sonho dele. E quando chegou a hora, ele estava procurando, falou, não estou achando nada, está tudo caro. Eu falei, mas Deus falou. E eu fui olhar na internet, falei, Senhor, me mostra onde que está o carro que o Senhor falou que é do meu marido. E eu fui olhando lá, quando eu vi aquele carro, eu falei, o Espírito Santo falou, é esse. Eu anotei, passei para ele, ele falou, tenho certeza, o preço está muito abaixo, pelo ano e tal. Eu falei, é esse aqui. Eu orei, lembra que Deus falou? Vamos lá ver. Chegamos lá, gostamos do carro, um primeiro dono, carro de garagem, né? Tinha até o plástico ainda, né, no carro, em algumas partes. Vamos fazer o negócio? Vamos. Aí na hora, daí, enquanto ele foi falar com o homem lá, o dono, o Espírito Santo falou assim para mim, eu endurecerei o coração do faraó, mas confia, eu estou no controle. Aí ele voltou e falou, olha, infelizmente ele não quer aceitar o carro de vocês, ele disse que agora ele só quer dinheiro. Eu falei, dinheiro não tem. Então, deixa quieto. Passou um mês, aí aconteceu isso que eu falei para vocês. Eles mudaram a loja, a mulher viu a nossa ficha e falou, testemunhou e fez pressão. Mulher não sabe fazer isso, né? Fez pressão. Liga lá, fala para ele vender qual carro que eles querem. Dá um jeito aí, dá um jeito. Aí Deus usou a mulher lá, na unção de goteira, né? E nessa hora, né? Aí ele nos chamou, ligou para o meu marido, já comprou? Ele falou, ainda não. Ele falou, então vem aqui, já liguei para o dono, ele aceitou a sua proposta, vamos fazer pela taxa do seu banco, que era bem menor. Sei que nós economizamos muito, em um mês que nós soubemos esperar. Vocês estão entendendo? Eu não fiquei, acho que não foi o Espírito Santo que falou nada, olha aí, não deu certo? Não, Deus falou, tem que saber esperar, amém? Confia, você não sabe como que Deus vai fazer, só sei que Ele vai fazer, amém? Eu não sei como que Ele vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer. Ele pode suscitar onde não tem, Ele chama a existência as coisas que não existem, Ele chama o fim no começo, amém, queridos? E é tempo de suscitar a fé sobrenatural. Não limite o poder de Deus. Se Deus falou que hoje está liberando algo para nós, eu recebo. Amém? Eu recebo a colheita extraordinária, a nova dimensão da glória, o novo patamar. Eu recebo a unção, aquela unção que Deus já tem falado para nós há muito tempo, de que vai atrair as pessoas aqui para dentro. Né? O pessoal da salinha já me contou que já tem acontecido. Aí eu estava passando aí, eu ouvi a música e entrei.
Já veio gente aqui, eu sou desse prédio, eu olhei aqui e quando eu vi eu estava aqui dentro, né? O Espírito Santo atraindo. E o Espírito Santo na hora do louvor também tocou no meu coração para avisar vocês. Durante o louvor Deus vai estar curando muita gente. Há uma unção de cura sendo liberada, de restauração. Então não fique com o coração fechado. Estou com dor, estou sentindo isso, não consigo nem louvar. Não, eu vou louvar e vou ser curado. Amém? Não limite o poder de Deus. Vocês creem na palavra do Senhor? Amém? Então você vai receber. Amém? Você vai receber. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não seja como este homem aqui. No outro dia, a bênção estava lá, igual Deus falou. Os leprosos foram lá, avisaram. Os comandantes foram lá, viram que era verdade, trouxeram para a cidade. Quando o povo viu aquele monte de comida, eles ficaram alvoroçados, eles saíram correndo para comer e passaram por cima do incrédulo e ele morreu. Ele viu a fartura, mas ele não comeu, igual o profeta falou, porque ele duvidou. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer na nossa vida, porque nós cremos. Coloque-se em pé. Você vai orar pedindo para Deus gerar essa fé sobrenatural no seu coração. Se você tem sido incrédulo, tem murmurado, tem deixado a lepra da incredulidade, da murmuração tocar você, rejeita isso, clame por cura. Em nome de Jesus, põe sua mão no seu coração. Pede para o Senhor arrancar toda a estrutura, toda a raiz de dúvida, de incredulidade. Deus, em nome de Jesus, suscita a fé no meu coração. Me dá o dom da fé. Eu não quero perder, Senhor, a bênção. Eu não quero ser atropelado, Senhor. Fala para o Senhor isso. Fala, Senhor, eu não quero ser como esse homem que duvidou, que até viu a bênção, mas não experimentou. Morreu antes, porque duvidou da palavra profética. Não duvide, em nome de Jesus de Nazaré. Vai falando com Deus, vai falando. Há uma unção muito forte aqui hoje. Uma unção para ajustar o propósito. Uma unção que está aplanando o caminho diante de nós, conforme nós cantamos. Caminhos retos e aplanados. Se entregue ao sobrenatural. Fale para Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer, eu só sei que o Senhor vai fazer, porque eu não sirvo a ídolos mudos. O meu Deus fala, o meu Deus se move, o meu Deus age. Fala com Deus. O nosso Deus é vivo, Ele age, Ele está atuante. Aleluia. Vai falando com o Senhor, é a tua vez agora. A minha parte eu fiz entregando a palavra profética. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender. Peça perdão da incredulidade. Peça perdão da murmuração, da dúvida. Pede para Deus arrancar essa raiz do teu coração, para você não morrer sem ver a bênção, sem participar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós entramos no campo do Espírito para arrancar, derribar e arruinar tudo que não foi o Senhor que plantou. Toda árvore que não foi o Senhor que plantou será arrancada pela raiz. Toda estrutura de incredulidade, dúvida, pouca fé, toda estrutura maligna seja arrancada agora do nosso coração. Que o nosso coração seja tratado como uma terra preparada e revolvida e adubada, pronta para receber a semente e frutificar a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, nós queremos dizer, como igreja, diante do teu altar, que nós cremos nas palavras proféticas liberadas a respeito de nós neste lugar. Em nome de Jesus, nós dizemos diante do teu altar que nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor fará aquilo que disse que faria. Em nome de Jesus, misturamos a promessa com fé. Misturamos a promessa com fé. Em nome de Jesus de Nazaré, misturamos a palavra profética, misturamos a promessa com fé para alcançá-la. Em nome de Jesus, eu creio, eu recebo. Repita, eu creio, eu recebo. Aleluia. Vamos
Vamos aplaudir o Rei da Glória.